Olá, irmãos e irmãs. Com o coração cheio de alegria e confiantes no amor do Pai, iniciamos a prática da leitura orante, a Lectio Divina. Meditaremos o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos de 2 a 10. A Transfiguração. Com a mente e o coração em paz, iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Invoquemos o Santo Espírito para iluminar e aquecer nossos corações. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Neste momento, irmãos, vamos abrir nossa mente e nosso coração para escutar a leitura do Evangelho. Proclamação do Santo Evangelho segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E, de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meditando, este Evangelho, nós vemos ali no início que Jesus conduziu os 3 discípulos para ficar a sós a um monte, a um alto monte. E nós observamos que na Bíblia não tem o nome do monte. Porque o importante não é o lugar onde vamos estar. O importante é estar a sós com Jesus. Retirado, num lugar retirado. E Jesus também nos quer a sós com Ele, seja num quarto, seja num jardim, diante do Santíssimo. O importante para o fortalecimento da nossa fé é que tenhamos momentos a sós com Jesus. E a gente estabeleça um diálogo com Ele, Agradecer, louvar, suplicar, pedir orientação, silenciar. Como diz Frei Inácio Laranhaga, Eu e tu e eu, Lá na oficina de oração e vida, nós temos uma sessão só sobre este encontro de nosso com Jesus. Na sequência do Evangelho, já lá no monte, Jesus é transfigurado. Porque Jesus já tinha dito a eles, sobre a morte e sobre a ressurreição. Então Jesus mostra ali
toda a sua glória, todo o seu poder. E também aparece junto com Jesus Elias. Elias representa os profetas. E Moisés, né, que representa a lei. Assim, para mim, assim, como se eles dissessem assim aos discípulos e a nós hoje: neste homem cumpre-se todas as profecias e toda a lei. Na sequência, diante da transfiguração, Pedro fica tão maravilhado que quer fazer uma tenda, né? E ficar lá, né? E ficar lá, como nós quando vamos a um retiro, a um deserto. É gostoso mesmo, nós queremos ficar lá. Porque na verdade lá a gente está longe das inseguranças, a gente está longe da nossa cruz, né? Dos problemas. A gente lá está tranquilo. E também assim mostra um Pedro ainda bem centrado nele, né? Neles ali, só no grupo. Ele ainda não percebeu a sua grande missão. Ele não entendeu ainda. E quer ficar ali, mas logo aparece a nuvem. A nuvem lá no Êxodo, né? Era sinal da presença do Senhor. E São Tomás, ele diz que a nuvem, para nós hoje, é o Espírito Santo, né? A presença do Espírito Santo. E dessa nuvem sai a voz que diz, né? Este é meu filho muito amado, ouvi-o. E quando Pedro olha ao redor, ele já não vai ver mais Elias e Moisés. Ele vai ver somente Jesus. Então isto me fez pensar que a Trindade nos basta, né? Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo basta. Nós não precisamos de outros apoios. Nem se apegar aos profetas, né? Nem se apegar à lei. Seguir Jesus já está tudo nele, já está ali. E o Pai disse também assim, ouvi-o, né? Para ouvirmos Jesus, nós precisamos conhecê-lo. E como que nós vamos conhecer Jesus? Meditando o Evangelho. E também não foi só a reação de Pedro. João e Tiago também não entenderam. Eles descem do monte questionando, cheios de dúvidas, inseguros. O que é esse morrer e ressuscitar? Jesus está falando disso, né? Mas, mesmo com as dúvidas e inseguranças, eles continuaram caminhando com Jesus, né? E após a morte de Jesus, eles foram homens transfigurados, né? Pedro, que nega Jesus por 3 vezes, que ele ainda vai negar Jesus por 3 vezes. Depois ele funda a igreja, como Jesus já tinha dito lá anteriormente: tu és pedra e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Aí Pedro assume essa missão, né? Então, fala assim para mim que tem que ter assim, uma paciência comigo mesma, né? Com a conversão. Eles estavam junto com Jesus e eles ainda não tinham entendido a missão, eles ainda tinham dúvidas, né? Só mais tarde, depois que eles foram entender. Então, nós também, né? Temos que persistir nessa caminhada, porque vai ter um momento de ficar tudo mais claro. É mesmo, né, Clarice? Eu também estive pensando bastante, meditando sobre Pedro, né? Essa vontade de ficar no monte. Assim eu me vi também quantas vezes, né? Querendo ficar afastado, não enfrentar as dificuldades do dia a dia, me acovardar, né? Me esconder, né? Para não querer enfrentar a cruz. A cruz. Isso que é tão difícil, né?
Mas quando ouve essa voz que diz: este é meu filho muito amado, isso nos encoraja a descer do monte e seguir Jesus até a cruz e até na ressurreição. Porque assim como o Pai falou de Jesus, Ele fala de nós também, né? Nós também somos filhos muito amados. É mesmo. Após meditarmos, né? Essa meditação nos leva a uma oração. Então, o que dizer, né, para Jesus diante desse evangelho? Para mim é assim, né? Assim como Jesus transformou os seus discípulos em homens fiéis aos seus ensinamentos, eu quero pedir a Jesus também que me transforme, né? Me abra os ouvidos para te escutar, fortalece minha fé através de sua palavra e, acima de tudo, né, me ajude a praticar seus ensinamentos. E eu também, então, diante do que eu meditei nessa palavra, eu respondo a Jesus com um pedido de oração. Jesus, Filho amado do Pai, me ajude a te seguir neste caminho traçado por ti. Me ajude a descer do monte do isolamento, do monte do egoísmo, da acomodação, e dá-me a graça de vencer a tentação de ficar aqui no monte, paralisada pelo medo e a insegurança. Abra meus ouvidos para ouvir que és o Filho amado de Deus, que possa me transfigurar e transfigurar a realidade em que vivo. Irradiado pela tua cruz, eu possa te servir sempre mais na fraternidade e amizade social, vendo em cada pessoa o meu irmão e a minha irmã. Amém. Amém. Eu lembrei também lá da passagem da nuvem, né? Porque ele queria ficar lá, porque ele ainda estava preso no egoísmo, né? E a nuvem também representa assim que o Senhor, ele vem para todos, né? A nuvem, ela encobre um todo, né? Então não é só para mim, é para todos. Deus é para todos, o Pai, o Filho, né? É para todos. Mas assim, contemplando, né, todo esse evangelho, o que eu posso, né, modificar no meu dia a dia? Que ação, né, eu posso ter? Então eu diante dessa palavra me proponho a estar a sós com Jesus todos os dias, não é de vez em quando. Eu senti nesse evangelho essa necessidade, né? Aceitar o seu convite, porque é Jesus que convida os discípulos e ele nos convida também, né? Todos os dias estar com ele. Então, o meu agir então será este, né? Estar a sós com Jesus todos os dias. E o meu compromisso que eu assumo na meditação dessa palavra é buscar, através dos exercícios quaresmais, remover todos os obstáculos e empecilhos, assim como a preguiça, o comodismo, a má vontade, para poder ter uma vida mais fraterna e mais feliz. É mesmo, né, Lúcia? Agora no tempo da quaresma, nós podemos encontrar tantos materiais ricos que podem nos ajudar, né? Nessa conversão, né? E nesse estar com Jesus, né? Então, nós desejamos, né, que este programa ajude você que nos assiste a perceber a Trindade Santa caminhando, né, contigo, iluminando sua vida. Aproveita a quaresma para ir acostumando, faça a experiência da leitura orante diariamente. Nós temos também na nossa paróquia, em outras paróquias, as oficinas de oração e vida. Elas nos ensinam também, elas nos ajudam a
criar o hábito da leitura orante, né? Lá na oficina vai ter uma prática todo dia vai ter um evangelho para ser lido. Então isso vai criando um hábito até chegar ao ponto que não podemos mais ficar sem aquele evangelho como a água que nós bebemos, né? Também a água viva, né? O evangelho de Jesus, a gente vai ficando com sede todo dia. Então vamos aproveitar, irmãos, essa época, né? Que é tão convidativa em nossa igreja para a meditação. Também você que nos assiste, deixe seu like, seu comentário, assim o nosso canal cresce. Então, para encerrarmos, que o Deus Todo-Amoroso nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.